A gente não pode cair no papo de coach de internet que a gente deve fingir ser confiante até se tornar. Como na verdade esse tipo de lógica te deixa cada vez mais inseguro a longo prazo. A tua confiança vai aumentar não quando tu ficar falando na frente do espelho que tu é confiante, mas quando tu agir apesar do medo. Se a gente vai na frente do espelho e fica repetindo frases de autoafirmação como eu sou confiante, eu consigo tudo que eu quero, o nosso cérebro ele interpreta isso de uma forma oposta, como se tu não fosse aquilo que tu tá falando. Então reforça ainda mais as crenças que tu tem de desvalor, porque o teu cérebro pensa assim: bom, se ele precisa, digamos, ficar na frente do espelho repetindo isso, é porque de fato ele não é. Se fosse assim, todo mundo que repete essas frases na frente do espelho já estaria confiante. Além disso, a principal raiz da insegurança é quando a gente não cumpre as nossas próprias promessas. E o nosso cérebro, ele só entende que a gente é confiável, que a gente cumpre as nossas palavras com ações práticas e consistentes, independente do tamanho dessa ação, mas é como se um passo de cada vez em direção a desconfortos necessários, a gente vai se tornando mais confiante, a gente vai aumentando a nossa autoeficácia, a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. E quando tem essa tentativa de fingir ser confiante, a gente está mexendo apenas na aparência, apenas na expressão dessa confiança e não nos fatores internos que realmente são a raiz daquilo que te deixaria confiante a longo prazo. Sem falar que nesses discursos de coach, normalmente eles falam frases como volte reconhecível, se torne uma nova versão, e tudo isso fica subentendido para o nosso inconsciente como se a nossa versão do passado ela fosse 100% errada, como se não desse para aproveitar nada dela, como se a gente fosse um produto descartável que precisasse de upgrade constante. E isso não é o combustível ideal para nossa motivação, para os nossos motivos para a ação. O nosso cérebro, ele não interpreta isso de uma forma boa. Ao invés disso, a gente se sente cada vez mais culpado e por conta desses sentimentos ruins de rejeição a si mesmo, fica ainda mais difícil a gente melhorar. Fica mais fácil, na verdade, a gente cair nos nossos vícios comportamentais de evitação das situações. Fica mais difícil ainda a gente mudar os nossos padrões comportamentais. Porque sair da zona de conforto, como o próprio nome já diz, é desconfortável. E quando a gente tem ódio a nós mesmos, quando a gente tenta usar esse combustível da rejeição para mudar, fica ainda pior. Porque no primeiro desafio que tu tiveres, tu vai lembrar dessas crenças negativas que tu tem, do tipo, não adianta, eu sou um preguiçoso, não adianta, eu não sou disciplinado. Agora, se tu tenta mudar a partir da autocompaixão, que é aceitando quem tu é hoje, conhecendo tanto os teus defeitos quanto as tuas qualidades, sendo justo contigo, desenvolvendo habilidades, daí sim é possível que tu se torne mais confiante a longo prazo. Para a gente conseguir criar novos padrões de comportamentos mais coerentes com os nossos objetivos de vida, é necessário que a gente passe pelo limiar de mudança, que é um termo científico da psicologia que se relaciona com essa fase em que os velhos hábitos eles são muito mais confortáveis para a nossa identidade atual do que os novos hábitos que a gente quer desenvolver, justamente porque ainda não são hábitos automatizados. Então, para o nosso cérebro, mesmo que os hábitos antigos eles não façam bem para a nossa saúde mental, tudo aquilo que é familiar, que é conhecido, é como se gastasse menos energia do nosso emocional, do nosso cognitivo. E tudo aquilo que é novo é muito mais assustador, demanda muito mais resiliência mental. Faz muito mais sentido a gente usar a autocompaixão como combustível para a mudança do que a autocrítica. Porque como mudar é um processo muito difícil, nesse caminho, para te ter resiliência, tu vai precisar reconhecer cada micro vitória. Tu vai precisar, na verdade, ter mais paciência contigo, ser menos crítico contigo, para te conseguir passar por esse limiar de mudança e finalmente instaurar novos hábitos. A tua confiança vai aumentar não quando tu ficar repetindo no espelho que tu é confiante, quando tu conseguir ir em direção aos teus objetivos, mesmo que de forma gradual, mesmo que em passos lentos, porque tu vai mandar mensagens para o teu cérebro de que tu consegue lidar com aquele desafio. E isso se chama autoeficácia, que é a tua percepção da capacidade de lidar com os teus desafios.
E mantendo a tua autoeficácia positiva, vai aumentando aos pouquinhos a tua autoconfiança, a tua autoestima e tu vai inclusive se preparando para desafios com níveis cada vez maiores. Pessoas autoconfiantes, pessoas de sucesso que normalmente a gente admira, pode perceber, são pessoas que elas estabelecem metas possíveis, elas cumprem as palavras delas e elas se comprometem com aquilo que está no alcance delas, ou seja, elas têm uma postura mais ativa diante da vida e não necessariamente uma perfeição. Mesmo que elas busquem um desempenho com excelência, elas não ficam paralisadas pelo perfeccionismo. Elas buscam sim o melhor desempenho possível, mas de acordo com as habilidades que elas têm naquele momento, sem lutar contra a realidade. Aproveitando esse gancho sobre o desenvolvimento de habilidades, é muito importante aqui que a gente saiba separar o joio do trigo, que a gente saiba reconhecer quais habilidades a gente já está num nível ok ou quais habilidades a gente precisa desenvolver. Porque com os meus pacientes, eu percebo que aqueles que a gente entenderia no senso comum, que tem o perfil mais de autossabotagem, de síndrome do impostor, são, na verdade, pessoas que não conseguem muito bem ter essa clareza entre quais habilidades eles já têm, porque normalmente eles desqualificam as próprias capacidades e tem essa confusão, não tem muito autoconhecimento, não sabem muito bem aquilo que eles já fazem bem comparado com a maioria das pessoas e o que ainda precisa ser desenvolvido não como um sinal de fracasso, mas como um sinal de humanidade mesmo, né? Mas hoje em dia, como a gente está na era da performance, às vezes a gente acaba se enganando porque a gente não aceita essas áreas que a gente também precisa melhorar caso a gente queira se tornar mais confiante. Porque a confiança não vem apenas da forma como a gente se enxerga. É necessário também ter essa base sólida de desenvolvimento de habilidades para que a gente sempre esteja evoluindo de forma comportamental e aí sim a gente vai se percebendo cada vez mais confiante e mais apto a lidar com os desafios que aparecem para a gente. Nesse sentido, eu aconselho que tu encontre o teu próprio equilíbrio. Um equilíbrio nem que tu vai passar a mão na tua cabeça e ter, digamos, autocompaixão demais, mas também não se cobrar demais a ponto de ficar paralisado. Quando tu encontra esse equilíbrio perfeito para ti e vai agindo aos poucos, tu vai provando para o teu cérebro que tu tem capacidade de lidar com os desafios e vai aumentando a tua autoconfiança. Então, a autoconfiança é um processo que vem muito mais daquilo que tu faz do que aquilo que tu diz. De fato, tu só vai se sentir capaz depois que tu agir, mas é aí que mora o problema de muitas pessoas, que travam justamente nessa hora de colocar em prática, nessa hora de agir. E o meu primeiro conselho nesse sentido é que tu facilite o teu processo, que tu facilite as tuas escolhas, com dicas simples do tipo, se tu queres ir mais para academia, que tu já deixa a tua roupa separada. Se tu quer gravar conteúdo para rede social, que tu já tenha um lugar pensado para te gravar, que tu não dificulte ainda mais a tua vida, sabe? Outro conselho super relevante nesse sentido é que tu não dependa de momentos em que tu tá empolgado, que tu tá esperançoso, mas que tu veja isso como um processo quase como trabalhar, como fazer outras coisas que tu simplesmente faz, sem ruminar muito sobre aquilo, sem pensar demais, porque nesses casos a gente tem que ter sim motivos para agir, que é a nossa motivação. Mas muitas vezes a gente confunde motivação, que são os motivos para ação, com empolgação. E se a gente depender de empolgação, que é muito mais relacionada a processos emocionais que já são instáveis por natureza, aí ferrou, porque com certeza tem momentos que tu tá empolgado e tem momentos que tu não tá empolgado. E se tu for agir apenas quando tu estiver empolgado, tu não vai conseguir criar essa base sólida para tua autoconfiança, que depende da tua autoeficácia e de consistência nos teus hábitos. Outra questão importante que pode te travar nesse processo de autoconfiança é ter um repertório comportamental limitado. Pessoas autoconfiantes, normalmente, elas controlam um pouco melhor o comportamento dela diante do que acontece. É como se pessoas mais autoconfiantes, elas agissem menos impulsivamente, elas pensassem mais antes de agir. Inclusive, na psicologia, existe uma sigla que pode nos ajudar a lembrar de ter esse controle emocional um pouco maior. A sigla é SSTA.
O primeiro S significa stop, significa parar a reação automática. O segundo S é de slow down, de desacelerar e prestar mais atenção ao momento presente. O T é de think, de pensar e tentar nomear o que tu tá sentindo. E o A é de act, que é de fazer a mínima ação possível. Nessa altura do vídeo, eu acho que já deu para perceber como se tornar confiante é um processo igual construir músculo. É um processo longo, demorado, personalizado, que exige autoconhecimento, autocontrole, desenvolvimento de habilidades e principalmente tolerância ao mal-estar. Porque sair da nossa zona de conforto não é fácil. A gente precisa ter muita coragem de ser iniciante, principalmente nos dias atuais, que a gente vê muitas pessoas performando e é mais fácil ainda a gente se comparar, se sentir mal, ficar desanimado, achar que o nosso progresso está muito lento, que a gente nunca vai chegar lá, que a gente está atrasado. E é justamente por isso que eu quis trazer esse vídeo, trazer essa complexidade não para desestimular, mas para que tu seja mais justo contigo, tenha mais paciência e que entenda realmente como o processo de se tornar confiante ele é um processo quase que para a vida toda, né? Que a gente tem que sempre estar se fortalecendo, mas que vale super a pena para te ter uma vida mais coerente com aquilo que importa para ti, para que tu seja mais feliz a longo prazo. E nos próximos vídeos, se vocês quiserem, eu posso aprofundar algum desses temas. Posso falar também quanto é necessário também atualmente que a gente saiba desagradar as pessoas, porque muitas vezes a gente tenta pertencer a qualquer custo e acaba se desagradando, piorando a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Mas para o vídeo de hoje, eu espero que eu tenha contribuído. Beijos, até mais!